Olá, eu sou Antônio Celso, eu sou um profissional da área cosmética. Eu atuo no mercado cosmético há cerca de 40 anos, sempre na área técnica, logística, desenvolvimento de produtos. Sou diretor da ABC e ministrante de palestras, cursos, técnicas. E hoje vamos falar aqui de um assunto que, no mundo cosmético, na verdade, é sempre meio esquecido, que são as embalagens. Fala-se muito de produto, fala-se muito de viscosidade, cor, odor, aparência, pH, densidade, mas esquece-se muito de falar de embalagens. Se vocês perceberem que os testes são feitos de estabilidade, segurança, eficácia, mas quais são os testes feitos em embalagens? Basicamente o teste de compatibilidade. Então vamos falar um pouquinho hoje aqui das embalagens e abordar os aspectos técnicos, os aspectos legais de embalagem. Obviamente que não dá para aprofundar muito em função do tempo, mas para vocês terem noção um pouquinho do que é preciso. Então, para começar falando de embalagem, é sempre importante a gente definir o que é uma embalagem. Assim como a Anvisa define o que é um cosmético, a gente precisa definir o que é uma embalagem. Na verdade, não é uma definição da Anvisa ou de qualquer outro órgão, mas a embalagem, na verdade, é tudo que é usado, primeiro, para acondicionar, é usado para proteger, é usado para informar, a embalagem é usada para vedar, é usada para transportar, a embalagem é usada para facilitar o uso, e essas são as funções básicas da embalagem. Obviamente que você tem sempre embalagens primárias ou secundárias, mas dentro dessas duas condições de embalagem, proteger, vedar o uso, facilitar, são funções da embalagem. Então, dessa forma a gente começa a definir o que é uma embalagem. A embalagem pode ser primária ou pode ser secundária. Isso é uma classificação que, quando se faz a notificação ou o registro na Anvisa, é preciso que você defina quais são essas embalagens. Então, uma embalagem primária, obviamente, é aquela que tem, onde contém o produto. Tá? A embalagem secundária é aquela que o produto vai dentro. Então, a embalagem primária ou a embalagem secundária. Então, dessa forma, a gente começa a definir um pouquinho o que são essas embalagens. Tá? A embalagem cosmética tem algumas peculiaridades. Diferente de embalagem para alimentos ou para bebidas ou medicamentos, a embalagem cosmética tem peculiaridades bem especiais do mercado cosmético, do mundo cosmético. Normalmente, essa embalagem para cosmética ela é mais cara que o produto. Sempre quando se compara, por exemplo, um batom, quanto custa o produtinho, o batom, e quanto custa todas as embalagens envolvidas? A caixa, o estojo, a etiqueta, quanto custa isso? Então, normalmente, o custo da embalagem é maior do que o custo do produto. Por isso que é sempre importante dar uma visão especial para as embalagens. Tá? O que mais que tem de peculiaridade? É um importante instrumento de venda do produto. A embalagem no mundo cosmético vende o produto, chama o produto. Na embalagem cosmética dá muito foco no visual. Tá? A gente procura muito mostrar o bonito da embalagem cosmética. A embalagem cosmética não se joga fora. Muitas mulheres compram, e muitos homens compram os seus cosméticos e não se joga fora, guarda a embalagem. Quanta gente não tem em casa uma coleção de frascos de perfume, né? Então é uma embalagem que não se joga fora como um medicamento, que é importante usar o produto. Na embalagem cosmética usa seu produto, mas não se joga fora as embalagens. Né? Normalmente a embalagem cosmética ela é mais cara que de outros segmentos. Se pegar uma caixinha de um medicamento, ele é muito mais barato do que uma caixinha de um creme, uma caixinha de uma colônia ou de um produto cosmético qualquer. A gente prima muito pelo visual, muito brilho, que a gente chama isso de hot stamping, muitas cores na embalagem cosmética. Na embalagem cosmética, a gente na verdade não tem tanta quantidade como o mercado de medicamentos. Quando você vai comprar uma embalagem para medicamentos do fornecedor, as quantidades são milhares, às vezes milhões. No mundo cosmético não é tanto assim. Tá? Na embalagem cosmética não tem legislação, não tem nada que você consiga falar, olha, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo que a Anvisa não permite. Então não tem uma legislação para a embalagem cosmética do aspecto Anvisa. Para as embalagens cosméticas faltam técnicos especializados, não existem profissionais de controle de qualidade, de desenvolvimento, assim como tem técnicos para o laboratório, para desenvolver produto. Tá? Da mesma forma faltam bons fornecedores
para as embalagens chamadas injetadas, as embalagens de maquiagens, as tampas, por uma questão muito simples, os moldes são muito caros. Então você tem muitas embalagens injetadas que são importadas, as grandes empresas importam essas embalagens de maquiagens. Daí a famosa invasão dos asiáticos, muitas empresas da China trazem essas embalagens para cá. Hoje em dia já não é mais nenhum demérito comprar uma embalagem chinesa ou de qualquer outro país da Ásia, porque são boas embalagens, né? Na questão meio ambiente, tem algumas peculiaridades também na embalagem cosmética. Já se usa muito o plástico verde, derivado de vegetais. Óbvio que ainda é um produto caro, mas talvez seja o futuro, tá, para o meio ambiente quando se fala de embalagens. Tá? Tem-se também já usado muitas embalagens recicladas, principalmente quando se fala das caixinhas, os famosos cartuchos, as embalagens recicladas. Também tem-se a opção por embalagens menores, ou seja, concentrar o produto e usar embalagens menores, de maneira que você jogue menos embalagem no meio ambiente. Outra ideia também é trazer fornecedores para mais perto da empresa, tá? De maneira que o transporte dessas embalagens até a fábrica não gere gás, tá? que vai piorar o efeito estufa. Então também não trazer embalagem de muito longe, sim mais de perto da sua casa, da sua fábrica. Tá? Um aspecto importante quando se fala de meio ambiente é qual é a destinação correta que se dá à embalagem quando você precisa descartar a embalagem. Tá? Se é por alguma razão de validade vencida, ou se você usou na linha, sobrou algumas embalagens, ou com algum defeito, existe sempre uma maneira correta. Para isso as empresas têm um documento que o órgão ambiental emite, que é o famoso CADRE, Certificado de Autorização de Destinação de Resíduo Industrial. Também existe já a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tá? Ainda parece que não pegou, mas essa política está aí, desde 2010. Existe a política de logística reversa também. Então são mecanismos para que as embalagens não afetem o meio ambiente. Por falar em embalagem, quando você fala de testes, né, a gente tem muito aquela confusão. Vamos fazer um teste de estabilidade da embalagem. Na verdade, eu sempre costumo corrigir que não existe estabilidade de embalagem. A estabilidade diz respeito ao produto. Quando se fala de embalagem, se fala de compatibilidade. Qual é a compatibilidade do produto com a embalagem? Quando se fabrica um shampoo, quando se desenvolve um shampoo, obviamente que vai num plástico o shampoo, num frasco plástico. Mas que plástico é esse? PVC, polietileno, PET, qual é o mais compatível? Daí a importância fundamental de fazer o teste de compatibilidade que muitas empresas não fazem. Porque é um teste que demora cerca de 90 dias, mas ele pode ser feito em paralelo, na verdade, com o teste de estabilidade ou com outros testes. Esse teste de compatibilidade tem que ser feito depois que desenvolveu o produto e que se definiu a embalagem. Não adianta fazer o teste de compatibilidade se o produto vai mudar no meio do caminho. Iniciou um teste de compatibilidade, mudou a fragrância, zera, precisa recomeçar o teste. Começou o teste de compatibilidade, mudou um ativo qualquer, mudou qualquer componente da formulação, precisa recomeçar, na verdade, esse teste. Então, em suma, tem que se fazer o teste de compatibilidade depois que definiu a embalagem, ou material de embalagem, e definiu também o produto. Não existe, na verdade, uma legislação específica para esse teste de compatibilidade. Você não vai achar, olha, o teste de compatibilidade segundo o órgão técnico, o Anvisa ou qualquer Inmetro é dessa forma. Para cosmético não tem uma legislação. O que o mercado pratica, na verdade, né, é fazer um desenvolvimento, fazer um teste desse produto, né, e normalmente o teste de compatibilidade é feito quando você desenvolve o produto. Não é necessário fazer o teste de compatibilidade quando você recebe todos os lotes do produto. Ninguém faz um teste de compatibilidade quando recebe o lote do produto. Você faz o teste quando você desenvolve o produto, definiu a embalagem e definiu as matérias-primas da formulação. A compatibilidade define-se de duas formas: a compatibilidade química e a compatibilidade física. A compatibilidade química, então, diz respeito àquelas interações de produto com a embalagem, e ela pode acontecer de diversas formas. Tá? Como é que se testa, na verdade, essa compatibilidade? Quais são os mecanismos? O que se faz? Como eu disse antes, não tem uma regra, não tem uma legislação para isso, mas o que o mercado pratica, na verdade, é simular esse produto na casa do consumidor, ou numa loja, ou no transporte. De que forma? Tá? Simulando um produto na temperatura mais quente, no Nordeste, no transporte, usa-se estufa a 45 graus. Simulando um produto no Sul, mais frio, uma geladeira. Simulando um produto na janela do consumidor, né,
deixa seu produto numa janela exposto ao sol e às intempéries para ver o que acontece. Então dessa forma você consegue simular o produto em todas as condições. Também se faz o teste de ambiente, que é o mais comum na casa do consumidor. Então isso é simulado, na verdade, numa fábrica para quando você desenvolve o produto e tem a embalagem definida. Como é que se procede, na verdade, essas leituras, né, ao longo do teste, né? Normalmente você faz o teste na primeira semana, faz uma avaliação diária, faz no primeiro mês uma avaliação semanal e 90 dias durante de 15 em 15 dias. Então, diário na primeira semana, quinzenal semanal, desculpe, no primeiro mês e quinzenal durante 90 dias. Tá? O que se avalia, na verdade, nessa visão das embalagens? Né? Se avalia migração, mudança de cor, tá? Chupamento, que é quando a embalagem está chupada, você vê a embalagem dessa forma chupada, ou quando você percebe alguma migração do produto para fora. Então, se busca, na verdade, nesse teste, detectar durante o produto em teste com a embalagem essas condições. Quando falamos em compatibilidade ou incompatibilidade química, né, algumas são clássicas. Na verdade, quando se utiliza, por exemplo, palmitato de isopropila ou biristato de isopropila em contato com PS, que é o famoso poliestireno, né, isso é muito comum nos batons. É comum quando se pega uma embalagem de batom e ver que a embalagem está trincada aqui. Isso é o contato, na verdade, da bala do batom com o PS, que é essa embalagem aqui. Então, por isso que é importante testar essas embalagens do aspecto técnico e sempre olhando o que acontece com a embalagem, o que acontece com o produto. Quando se coloca em contato palmitato de isopropila com biristato de isopropila com o PS, pode haver trincamento. Né? Uma outra incompatibilidade química que existe, quando se fala em pancake, é onde se usa aquelas bandejas de folhas de Flandre, aquelas bandejas elas podem enferrujar, podem oxidar. Então, normalmente, quando se usa pancake, é necessário utilizar uma bandeja de alumínio. Por quê? Quando se utiliza o pancake, passa-se a esponja molhada na folha de Flandre e isso com o tempo vai enferrujar. Isso, na verdade, é uma incompatibilidade química que existe entre a folha de Flandre, que pode oxidar, com a água que se passa da esponja para aplicar o produto na pele. Tá? Normalmente as pessoas não têm o cuidado, às vezes as empresas não têm o cuidado de perceber que não se pode utilizar folhas de Flandre dessas bandejas para compactados para todos os tipos. Então, o normal é se utilizar folhas de Flandre para pó compacto, blush, sombra, mas num pancake, onde se utiliza, na verdade, água para passar a esponja no produto, é importante lembrar desse teste de incompatibilidade. São alguns clássicos aqui. Obviamente, você descobre que os produtos são incompatíveis quando faz o teste de compatibilidade. Mas outro teste que existe de compatibilidade ou de incompatibilidade de embalagem de produto, é a incompatibilidade física, na verdade. A química é uma maneira, se avalia também nas mesmas condições que eu falei antes, dos tempos e das condições ambientais, mas a física acontece muito e, na verdade, a física é onde moram os grandes problemas da incompatibilidade das embalagens. Por exemplo, faz-se um shampoo e não tem-se o cuidado de utilizar uma tampa onde o furo é compatível. Imagina utilizar uma tampa de shampoo onde o furo é micro dessa forma. Não vai ser o shampoo. Isso, na verdade, é uma incompatibilidade física. Que pode parecer uma besteira, mas as empresas às vezes não têm o cuidado de perceber qual é o diâmetro de furo para cada produto. Produto mais fluido, diâmetro de furo menor. Produto mais viscoso, obviamente, um diâmetro de furo maior. Da mesma forma que uma outra incompatibilidade diz respeito às válvulas dos produtos. Imagina que essa aqui é uma válvula spray e essa é uma válvula pump. Obviamente que válvula spray você vai utilizar num produto fluido, numa colônia. A válvula pump num sabonete líquido, numa loção líquida. Outra coisa importante é com relação ao tamanho, ao diâmetro do famoso pescante. Tá? Esse pescante aqui que tem um diâmetro pequenininho, fininho, é para produtos fluidos. Esse aqui de um diâmetro maior para produtos mais viscosos. Tá? Então, são incompatibilidades que não se percebe e você não detecta essa incompatibilidade com o teste do produto de 90 dias. Tá? Isso você detecta fazendo o produto. Na hora que você bota já em contato, você já percebe que o produto está incompatível. Então é importante verificar
esses detalhes com a embalagem. Isso é incompatibilidade física, né? Diferente da outra que é química, que você precisa de tempo para poder detectar essas incompatibilidades, né? Quando se fala em embalagem, também só lembrando novamente que se você não faz esse teste, o que vai acontecer vai ser o problema no ponto de venda, o problema no seu saque, as pessoas reclamando de um teste que você acabou não fazendo e ele aparece depois nos pontos de venda, né? Então, pessoal, não tem na verdade a legislação faça assim ou faça assado. A gente deu aqui algumas dicas de como fazer esse teste de compatibilidade, mas não existe na verdade essa legislação da Anvisa, tá? Existe uma legislação específica para rotulagem de embalagem, falando de aspecto técnico de embalagem, que é a RDC 211, que fala de rotulagem obrigatória geral, tá? Isso sim diz respeito à Anvisa, tá? E diz respeito às obrigatoriedades, o que vai na embalagem primária e o que vai na embalagem secundária. Isso é sempre uma confusão nas empresas. Eu posso colocar isso na embalagem primária, o lote vai aonde? A validade pode ser na embalagem primária ou secundária, onde vai? Isso tem legislação para isso. Diferente da questão compatibilidade, essa obrigatoriedade de textos, onde vai o texto, onde vai a informação, isso tem, tá? E tem que ser seguido. Como é que é isso na verdade? Na embalagem primária, que é a embalagem, essa embalagem aqui, onde tem o produto, tá? O que é obrigatório somente na embalagem primária? Somente na embalagem primária. O lote, ou algumas empresas chamam de partida, tá? Então, na embalagem primária, somente na embalagem primária, lote ou partida. Calma que tem muito mais informações dessas embalagens. Na embalagem secundária, tá? Que é essa embalagem aqui, sempre no verso, onde tem o texto legal, vê que precisa ir somente na embalagem secundária. Você não precisa colocar essas informações na embalagem primária, tá? O número do registro do produto, isso é secundária. O prazo de validade, veja que o prazo de validade é obrigatório na embalagem secundária, mas não falamos aqui da primária, tá? Que mais? O conteúdo, quantos ml, quantas gramas, isso tem que ser colocado na embalagem secundária. Que mais que é importante? O país de origem, onde foi fabricado, né? O fabricante, o importador, os dados do importador, o famoso texto legal de quem fabricou o produto, isso é na embalagem secundária, tá? O domicílio do fabricante, endereço, CNPJ, o responsável técnico, tá? Na embalagem secundária, ingredientes e composição, o famoso contém. Isso não precisa ir na embalagem na primária, é sempre na secundária. O que eu acabei de explicar aqui, na verdade, é somente na embalagem secundária. E o que precisa ser colocado, o que a lei manda colocar na embalagem primária e secundária? Veja que tem itens que é somente na primária, outros somente na secundária. O que eu vou dizer agora é na primária e secundária. E o que eu falo aqui, na verdade, tem na legislação. Só estou aqui alertando para que isso aconteça, tá? O nome do produto, o grupo a que pertence, que mais que é importante na embalagem secundária e primária? A marca, quem é a marca, tá? Advertências de uso, se for o caso, tá? Na embalagem primária e secundária. Muitas empresas não colocam na primária, isso é obrigatório, a lei diz isso. Que mais? Tá? A rotulagem específica, conforme o anexo 5, tá? Que consta também nessa resolução 211. Tá? Na embalagem primária ou secundária, o modo de uso. Veja que pode ir na embalagem primária ou secundária. Existem algumas rotulagens que são obrigatórias para algumas categorias de produtos. Por exemplo, nos protetores solar tem dados que são obrigatórios, tem advertências que são obrigatórias, são diferentes dos produtos. Os repelentes, por exemplo. O que mais? Os infantis. Produtos infantis requerem rotulagem especial. Tá? Os alisantes e álcool gel. Percebe que todos esses produtos que eu falei basicamente são produtos da categoria grau de risco 2, aqueles registrados. Então requer uma rotulagem especial, requer advertências diferentes dos demais produtos não classificados nessa categoria. Então isso a gente costuma dizer que isso é uma rotulagem obrigatória. Do aspecto Inmetro, tem portaria do Inmetro que diz respeito à nossa embalagem cosmética. Né? A portaria número 15 de 2002 fala sobre destaca a obrigatoriedade do conteúdo do produto, ou seja, é gramas ou é mililitro, aquela dúvida, aquela eterna dúvida, né? Um shampoo, é gramas ou é ml? Uma colônia, obviamente que é em ml, mas um gel, o
que é? Você coloca um gel em gramas ou em ml? Tá? Então isso é dado que não é Anvisa e sim em metro e precisa ser seguido. Você pode ser autuado, por exemplo, se colocar aqui num gel, tá? Porque o produto está em ml. Tá? O gel normalmente é declarado em gramas, em massa. Então isso é uma rotulagem obrigatória e isso não é Anvisa, isso é em metro, na verdade. Tá? O tamanho de letra também. Tem portaria específica do Inmetro para tamanho de letra. Que tamanho que eu coloco de letra para conteúdo, para o volume ou peso declarado? Qual é o tamanho de letra que eu coloco? Isso tem sempre uma portaria, uma relação entre o texto com esses itens. Outra coisa importante, né, e diz respeito à embalagem, embora possa não parecer, densidade. Quando se define a densidade de um produto do laboratório, é importante lembrar que numa embalagem tem-se aquela câmara de expansão, o famoso headspace. Você precisa ter um espaço de expansão para isso. Então, muito cuidado ao determinar a densidade do produto, a faixa de densidade do produto. Se ela for muito aberta, você vai ter problema, na verdade. Lembrar que a densidade é a relação peso-volume. Um produto com densidade menor que 1, densidade menor que a água, ele é mais leve. Maior que 1, maior que a água, densidade maior que 1, um pouco mais pesado. Então, muito cuidado, se você declara o produto em gramas e você libera, por exemplo, um produto cheio de aerado, ele vai ter muito volume e não dá peso. Então, você pega um pote que tem que colocar 30 gramas, o produto está muito aerado, ganhou ar no processo, por exemplo, e você não consegue colocar as 30 gramas porque com 27, 28 gramas já deu o volume, mas não deu peso. Então, muito cuidado, na verdade, quando se fala de densidade, a preocupação com não abrir muito a faixa de densidade. Pode parecer que não tem nada a ver com a embalagem, mas a densidade, diferente de pH, diferente de viscosidade, tem muito a ver com a questão do peso, o volume do produto, se cabe ou não. Então, é um item, e quando se desenvolve o produto, ter muito cuidado com essa embalagem, com essa densidade. Tá? Quando se faz a notificação do produto, o registro do produto, então tem-se aqueles dados de obrigatoriedade da embalagem primária ou secundária. Então é basicamente isso que precisa tomar cuidado quando se faz a notificação, quando se fala de embalagem para produtos cosméticos. Eu costumo sempre dizer que a embalagem é um item esquecido pelo pessoal técnico, pelo pessoal que desenvolve o produto. Aquela preocupação sempre de viscosidade, pH, densidade, cor, odor, aparência, o teste de estabilidade, né? Fazer o teste de segurança do produto e a embalagem fica por último. Então sempre alerto que é importante fazer o teste de compatibilidade, lembrar que a embalagem existe, não deixar a embalagem para o final. Fez o produto, depois a gente fala de embalagem. Não, a embalagem é fundamental desde o início até o final do desenvolvimento do produto, assim como os demais testes que se faz com a embalagem. O assunto embalagem é bastante amplo. Eu falei aqui um pedacinho, um pouquinho somente. E obviamente que para quem atua no mercado de embalagens, para quem atua como controle de qualidade ou na parte de desenvolvimento, isso é o dia a dia, na verdade. Mas tenho certeza que para muita gente isso vai ser proveitoso. Aguardo você no próximo Cosmetalk, especialistas da ABC falando de cosméticos. Um abraço!